Pastor Alain. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que alegria poder retornar a esta casa para servir a Deus e também contribuir com a obra do Senhor. Deus em Cristo seja louvado pela vida do querido pastor Alessandro, sua esposa, a pastora Aline. Eu me reporto a este casal com muito carinho e respeito. E quando eu me reporto a este casal sacerdotal, eu quero saudar aqui todos os irmãos ao ministério, a todo o corpo de obreiros e aos irmãos que fazem parte desta igreja, que é a querida Assembleia de Deus, Ministério de Madureira aqui em Campo Grande. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. E eu quero aqui trazer um abraço da minha igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Vila Ponto Chique, Nova Iguaçu, presidida pelo pastor Camilo Figueiredo, que também transmitiu um abraço aos pastores. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui para adorar a Deus. Deus abençoe o querido pastor Otônio, Deus abençoe a sua família, a sua casa, Júlia e Davi, que estão aqui para juntos cultuarmos a Deus e entregarmos a Deus um culto em adoração, né? É uma honra muito grande poder estar também cultuando com os irmãos. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, nós vamos ler alguns versículos somente para a nossa meditação. Versículo de número 8, que nos diz assim: E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado e todos os que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante tu serás pescador de homens. Verso de número 11, para terminar a nossa leitura. E levando os barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Você pode dizer um amém? Tome seu assento, dá-me um si maior no teclado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Você lembra ainda? Cante. Lembra de todos os livramentos que você passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Você crê nisso? E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, levanta. Mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Você crê nisso, crente? Lembra de todos os livramentos que tu já passou.
nem eu. Mas Deus falou assim: esse aí eu vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme não. Tu crê nisso? Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer. E o que mais mandou? Ele mandou te falar que tudo vai passar. Deus me mandou te dizer: vai ter que acontecer. Ele me mandou te avisar que tudo vai. Deus mandou eu te dizer que vai acontecer. Ele mandou te falar que tudo vai passar. Avisa para esse crente que está do seu lado, diga: do jeito que está não fica, já vai passar. Já vai passar. Elohim, El Shaddai, Adonai. Ele é o quê? Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Diga isso: Elohim. Adore mesmo, vai adorando mesmo. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem. Faz de ti um campeão. Faz de ti um campeão. Faz de ti um campeão. Você crê nisso? Dê um glória a Deus. Meus irmãos, eu não sou como os pregadores que estão aqui na tribuna, mas enquanto nós estávamos aqui adorando a Deus junto com o Ministério de Louvor, se eu não me engano é o Ministério de Louvor, esse texto acendeu de maneira muito intensa no meu coração, e eu gostaria de compartilhar o que Deus falou comigo. Eu creio que vai também falar com você, continuar falando, melhor dizendo. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, não se precisa de muitas explicações, pois a epígrafe desse texto já nos dá algumas informações que fazem com que a gente consiga raciocinar dentro do que nós já lemos e até mesmo dos versículos anteriores que não foram lidos por nós. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, nós encontramos um Jesus que está interessado em fazer a escolha dos seus primeiros discípulos. E nós entendemos que essa necessidade de escolher seus primeiros discípulos estava numa ideia de continuidade. Afinal, o propósito de sua vinda como homem foi também estabelecer, o seu reino aqui na terra. E selecionar 12 discípulos daria uma ideia de continuidade, porque o dia que ele fosse assuntos aos céus, que esse era o propósito, salvar a humanidade, ser assuntos aos céus, os seus discípulos dariam continuidade a toda a obra que foi feita. Para isso ele deixou um trecho, um versículo que explica todo esse momento, todo esse propósito. Eu vou para o Pai, mas vocês que vão ficar, vão fazer obras maiores do que as minhas. Então, olhando para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, nós encontramos uma primeira seleção.
Cristo está com muito desejo, Jesus, melhor dizendo, está com muito desejo de escolher seus primeiros discípulos, mas está dentro de um cenário completamente oposto para uma escolha. Nós que somos homens, seres humanos, nós temos o hábito, de escolher as pessoas mediante ao lugar que elas estão, ou a maneira como elas estão vestidas, ou a maneira como elas se comportam, ou no melhor cenário da vida. Isso é muito comum para os homens, escolher quem aparentemente, aos seus olhos, merece ser escolhido, É muito comum também para os homens escolher alguém que esteja num cenário confortável, favorável, mas o texto está dizendo para nós que Jesus está cercado de uma grande multidão que deseja ouvir Jesus pregar. A multidão para Jesus era algo muito comum, não era nada assustador, porque enquanto ele esteve caminhando aqui, era muito comum ver ele rodeado da grande multidão. A multidão estava ladeando Jesus, na maioria das vezes, para receber alguma coisa, para ter uma porta aberta, uma cura, um milagre, uma manifestação, para serem contemplados a respeito das suas necessidades, e nada diferente disso está acontecendo no capítulo de número 5. Ele está cercado de uma multidão que, nesta finalidade, eles desejam ouvir a palavra de Deus junto ao lago de Genezaré. Jesus está junto desta multidão. O texto diz que ele não dá resposta alguma, mas revela para nós qual era a sua intenção ao estar no lago de Genezaré. Ele não foi a passeio, mas a multidão está cercando ele porque precisava ouvir alguma coisa. O texto diz que, na verdade, a expressão correta é que eles estão apertando a Jesus para saber o que Jesus poderia fazer por eles ou liberar uma palavra ao vosso respeito. Mas isso não acontece, porque a intenção de Jesus não era essa. E a verdade, a gente não pode esconder que Jesus nunca foi muito dado a esse negócio de apertar. Jesus nunca foi muito dado a esse negócio de oprimir. Essa sensação de aperto não incomoda só nós como seres humanos. Jesus também se sentia incomodado com essa ideia do aperto, porque o aperto revelava que alguém estava querendo dizer para ele que tinha que fazer naquela hora. O aperto, alguém estava revelando para ele, dizendo que ele tem que ser posto, ou ele se limita a ser posto contra a parede. Jesus nunca se limitou a essa realidade. A verdade é uma só: Jesus nunca se deu muito bem com quem tem esse tipo de comportamento, com quem vem para o culto achando que Deus é seu empregado, para quem vem para uma reunião como essa acreditando que ele tem que fazer hoje porque a data que você escolheu é hoje. Na verdade, Jesus sempre se relacionou melhor com quem toca do que com quem aperta. Jesus sempre se relacionou com alguém que tem facilidade no seu toque, que tem sensibilidade para entender a sua soberania. É por isso que a mulher do fluxo de sangue rapidamente foi contemplada. Não precisou fazer alarde, não precisou gritar, ela simplesmente entendeu a presença e a oportunidade, tocou e foi contemplada. Quem apertou ficou para trás, quem apertou não foi visto, quem apertou não foi lembrado, quem apertou não foi contemplado, quem apertou não foi percebido, mas quem tocou voltou para casa com o resultado de milagre. Então nós estamos aqui numa reunião profética espiritual, altamente espiritual, e eu já estou profetizando que para quem toca tem milagre liberado já esta noite. Jesus está sendo apertado por uma grande multidão, e esse comportamento eu acredito que é mais um dos motivos pelos quais ele não fica no meio da grande multidão. Ele já tinha uma intenção, o propósito já está revelado, ele tinha que escolher os 12, mas eu acredito que o que mais motivou ele, de repente, a sair logo daquele ambiente, foi o fato de estar cercado de gente que ainda não entendeu quem ele era. E por não entender quem ele era, eles se comportavam de maneira em que ele não se agradasse. O texto diz que Jesus, ao invés de dar atenção para a multidão que estava apertando, muito pelo contrário, ele foca em 2 barcos que estão na praia do lago. Quando ele foca nos 2 barcos, ele vê um dos barcos, está escrito, ele entra em um dos barcos, e calhou de ser o de Simão Pedro. Pela escrita, parece que ele entra nesse barco avulso. Pela escrita, parece que ele entra nesse barco sem calcular. Mas, na verdade, entendendo o propósito do texto, entendendo o propósito da sua vinda, da sua chegada, nós entendemos que ele não entrou no barco errado.
entrou no barco certo e talvez para alguém que estava o recebendo, entrou na hora errada. Mas para ele que estava sabendo do seu propósito e da sua motivação, ele entrou no barco certo. Porque se existe alguma coisa que Jesus nunca vai fazer, é entrar no barco errado. Jesus nunca entra na casa errada, na vida errada. Jesus nunca se apresenta em ambientes sem um propósito, sem que seja para realizar alguma coisa. Quem está olhando de longe está dizendo, vai entrar no barco de Pedro, vai se dar mal. Vai entrar no barco do Simão, vai dar ruim, porque eu convivo com ele, pesco com ele tem uns dias, tem uns anos. Nós temos uma experiência de pesca, que esse cabra chamado Simão não é alguém bom para lidar. A personalidade dele é muito forte, ele é muito temperamental. Então se eu estivesse no lugar desse Cristo, eu entraria em outro barco, mas Jeová decidiu entrar no barco do Simão Pedro. E alguém está dizendo, entrou para quê? Vai fazer o que lá? Por que dessa visita? O que é tão atrativo neste barco? O que esse barco tem que o meu barco não tem? Cisma. A resposta não tem outra. A resposta é uma só: cisma. Porque quando Deus cisma com alguém, não há quem possa remover essa cisma. Quando Deus olha para a casa de alguém, não há quem possa fazer com que ele retire o seu olhar. Quando Cristo decide envolver alguém, chamar alguém, vocacionar alguém, levantar alguém, não há quem possa remover de dentro de Jesus essa ideia de escolha. Então ele entra sabendo onde está entrando, ele entra sabendo também com quem vai lidar. E tem alguém do outro lado acreditando que ele entrou no barco errado. E detalhe, ainda entrou sem ser convidado, porque não há festa, não há confete, não há convite, não há uma solicitação nos dias de hoje via WhatsApp, não há um texto escrito pelo Instagram e nenhuma mensagem via direct. Ele entrou porque tinha que entrar mesmo, ele chegou porque tinha que chegar mesmo, foi tomando conta, foi entrando, foi fazendo. E detalhe, entrou sem saber se Pedro realmente estava disposto para recebê-lo. Mas ele entrou. Não é nisso que eu quero me ater, mas eu gostaria de afirmar, ele entrou. Não importa como é que Pedro se encontrava, ou se Pedro gostaria de recebê-lo, o que interessa é que ele entrou. Não me interessa se esse dia é o melhor dia, se o cenário é o melhor cenário, se a noite é a melhor noite. O que interessa é que ele entrou. Nós somos resultados. Nós somos resultado de uma entrada sem que nós soubéssemos. Mas ele entrou. Entrou no pagode, entrou no baile, entrou. E quem olhava de longe diria, vai entrar aí, vai levantar esse aí, vai ungir essa aí. Entrou no forró, entrou no pagode, entrou no baile, entrou no candomblé. Ele entrou em muitos lugares e disse, é esse que eu quero, é esse que eu quero, é essa que eu quero. Deu um banho de sangue e disse, eu cismei contigo. Não sei te explicar, mas eu cismei contigo. Eu queria que você profetizasse para alguém nessa introdução e diga, ele cismou com a tua cara. Avisa com mais autoridade, diga, ele cismou contigo. Ele cismou contigo para pastorear, cismou contigo para reger, cismou contigo para liderar, cismou contigo para tocar instrumento. Ele cismou contigo para estar sentado aí levantando a mão. Ele cismou contigo. Ele cismou, ele cismou, ele cismou, ele cismou, ele cismou. Cismou. Nós não tínhamos nada para oferecer, mas ele cismou. Nós não éramos ninguém, mas ele cismou. A gente não valia um centavo, mas ele cismou. Ninguém queria, mas ele quis. Ninguém investia, mas ele investiu. Ninguém dava nada, mas ele deu. Eu queria que você por um minuto glorificasse, porque ele entrou. Você não tinha condições nenhuma de recebê-lo, mas ele entrou. Tua casa não era alvo de alguém, mas foi alvo da graça de Deus. Ele entrou. Ele entrou. Se eu fizesse uma pergunta rápida,
a respeito do que nós tínhamos para oferecer. Se eu fizesse uma matemática básica e te perguntasse quanto foi que tu pagou para tocar tanto teclado assim. Se eu fizesse uma matemática básica, eu perguntaria aos pastores com todo respeito, quanto o senhor pagou para ser um pastor tão relevante assim? Se eu perguntasse para o ministério de louvor, uma matemática básica, com todo respeito, quanto foi que vocês pagaram para ter tanta unção e tanta graça para cantar e Deus envolver a gente? Quanto foi que tu pagou para ser obreira dessa igreja? Quanto foi que tu pagou para sentar nessa cadeira? Não tem outra explicação. Ele cismou contigo. E eu gosto de Jesus, que diferente de outros que cismam e não investem, ele cisma. Ele cisma e investe. Você não tinha, agora tem. Você não podia, agora pode. Você não tinha condições, agora tem. Você não era, mas agora você é. Só tem um motivo para a gente continuar cantando. O hino de 198. Achei um bom amigo, Jesus, meu Salvador, o escolhido dos vales, é o lírio, é o forte intermediador que me purifica e guarda para si. Consolador, solícito. Diga isso dos vales. A estrela da manhã, o escolhido dos. Tinha outros. O escolhido dos milhares para. Até hoje tem outros, mas ele é o escolhido dos. Agora está explicado porque você tenta fugir e não consegue. Agora está explicado porque você já tentou desviar, mas não consegue. Agora está explicado porque você já tentou entregar a carteirinha, mas não consegue. Está explicado. Ele resolveu entrar no teu barco e fez um investimento tão forte que nenhum outro Deus consegue te seduzir. Você não consegue se dar bem em nenhum outro lugar que não seja fazendo a obra do teu Deus. Seja sincero, com essa excelência toda, será que não tem alguém que faria um convite para vocês tocar no secular? Mas não dá não, vocês foram marcados. Será que não tinha outro lugar para vocês se destacarem? Mas Ele investiu em você. Eu gostaria que com toda a gentileza você olhasse nos olhos desse crente e liberasse essa palavra. Diga: não tem para onde correr. Ele cismou contigo e fez um investimento extraordinário na sua vida. Ele entra no barco de Simão e a primeira iniciativa dele
é usar um barco descaracterizado como o melhor barco. Usar um homem que diante dos homens não tinha possibilidade nenhuma para ser usado. Ele entra no barco e o texto diz que do barco é que a mensagem começa. O texto diz que ele entra no barco e dentro do barco ele começa a pregar para quem ficou do lado de fora. Que mensagem é essa? Eu não estou vendo ele abrir um texto. Eu não estou vendo ele pegar um livro. Eu não estou vendo esse Cristo abrir as Escrituras e nem contar nenhuma, nem se reportar, melhor dizendo, à multidão. Mas eu vi uma coisa acontecer. Ele entrou no barco e agora está usando o barco, o meu barco, para pregar para quem ficou. É uma certeza que eu carrego dentro de mim, é que depois que ele entra no meu barco, o barco já não é mais meu. Uma certeza eu carrego, e é isso que está me fazendo continuar crente durante 27 anos da minha vida, mesmo tendo motivos para parar e desistir. O que me motiva a estar aqui é saber que o barco não é mais meu, é saber que essa vida também não é mais minha. Agora já não vivo mais eu, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Ele entra no barco. Pedro perdeu o domínio do barco, porque agora quem roubou a cena é quem chegou. E o mais difícil é perceber que eu não tinha relacionamento nenhum com ele quando ele decidiu entrar. Mas o mais incrível é que alguma coisa está sendo construída num ambiente onde não há conhecimento. Porque se esse Pedro, se esse Simão conhecia ele, conhecia de ouvir. E se eu te perguntasse se você teria capacidade para compartilhar algo seu com alguém que você não conhece, você emprestaria? Você emprestaria sua casa para quem você não conhece? Só que as pisadas de Jesus sempre marcaram a vida de quem recebeu a chegada dele. Era um barco comum, era tudo muito normal. Eu nem sabia quem ele era, mas ele chegou. Fica perceptível que não é qualquer um que está chegando. Fica visível que não é qualquer um que está entrando. Então fica mais fácil para emprestar, porque ainda que você não empreste, ele já está dentro. Ainda que você não tivesse emprestado, ele já estava dentro. Pedro emprestou o barco, na verdade, perdeu o barco para ele. E após perder o barco, ele começou a pregar. E quem é a mensagem? Simão. Porque para alguém receber alguma coisa, alguém que ficou do outro lado, ter alguma mensagem, alguma resposta, algum milagre, teria que focar no barco.
Eu não sei se você já está entendendo que a sua vida se tornou a maior mensagem que alguém poderia ler. Que ele entrou no teu barco com duas finalidades. Duas finalidades. Primeiro, para escolher seu primeiro discípulo. E segundo, para responder para alguém, através da sua vida, o que alguém precisava ouvir. Entrou no barco do Simão. Eu já vou caminhar para concluir. Quando ele entra no barco deste Simão, domina o barco, e ele percebe que o cenário é o pior cenário. Está visível que essa noite é uma noite de frustração e de dor, de angústia, talvez, de decepção, de frustração, seja lá o que for, a maneira como você interpretar melhor. Além de não ter sido convidado, além de ter tomado conta de um barco que não era dele, agora ele está se apropriando de um cenário completamente difícil para poder fazer alguma coisa. Quando ele entra, quando ele é recebido e percebe que já está dominando, o texto diz que Pedro, Simão Pedro, já havia trabalhado por toda uma noite e tinha tido um resultado negativo. Não precisa ser nenhum teólogo, porque eu também não sou, e nenhum seminarista, porque eu também não sou, para entender que esse barco, ou melhor, o ofício da vida de Pedro, sua profissão, sua vida, foi dentro do mar pescando. Não precisa ser nenhum homem profundo, apenas um leitor para entender. Esta é a profissão do Pedro: pescar e obter resultados, ser sustentado pelos resultados que ele traz do mar. Pedro está acostumado com isso durante muitos anos da sua vida. Não é a sua primeira experiência. Mas como não está escrito, eu consigo conjecturar que essa é a primeira e única noite que Pedro está experimentando a falta de tantos peixes. Porque pela profissão a gente já conhece, e eu não sou pescador, mas eu acredito que os pescadores ou alguém que gosta de pescar já reconhece o mar quando não está para peixe. Quando a maré não está para peixe, um verdadeiro pescador sabe que a maré não está para peixe. Então Pedro, aquele dia, está experimentando pela primeira vez, eu conjecturo assim, um resultado tão negativo como esse. Eu acredito que todas as vezes que ele foi ao mar e percebeu que a maré não estava para peixe, ele nunca nem jogou a rede para tentar, porque ele sabia que a maré não estava para peixe. Mas engraçado que no dia que Jesus decidiu entrar no barco, Pedro entende de mar, entende de pesca, entende de peixe e decidiu lançar a rede. Ele sabia que talvez os resultados não seriam tão positivos, mas eu não sei o que motivou a ele a jogar a rede. Ele já tinha certeza que não ia dar certo, mas jogou a rede assim mesmo. Logo no dia que Jesus decidiu entrar, ele joga uma rede. Quando puxa, não vem nada. E o texto diz que quando ele percebe a presença de Jesus, ele estava lavando, com a perspectiva de que o bom resultado não estava mais na noite em que ele pescou, estava no dia de amanhã. Que o bom resultado não estava mais aguardando ele naquela data, estava no dia de amanhã. Aí o texto diz que enquanto ele lavava as redes, parece que a mensagem foi exclusiva para ele. Está lavando por quê? Lançai a rede ao mar. Eu imagino Pedro dizendo: eu te conheci agora. É a primeira vez que eu estou tendo contato contigo, e a tua palavra para mim, para alguém experiente, é: lançai a rede ao mar. Ele diz: lançai a rede ao mar.
alguém tão experiente como eu vai ter que lançar a rede ao mar, tendo certeza que eu não vou ter bons resultados. Na mesma noite da frustração, eu vou lançar a rede ao mar de novo. Jeová disse para ele: lançai a rede ao mar. Eu não estou perguntando a tua experiência, eu estou dizendo para lançar o mar. Eu não estou perguntando quantos anos você tem de pesca, eu estou te dando uma ordem: lança a rede ao mar. Eu não estou te perguntando quanto profissional você é, a minha palavra é: lança a rede ao mar. Aí Pedro reconhece que a experiência dele agora não está valendo de nada, que os anos que ele pescou a vida inteira não está valendo de nada, e resolveu focar não mais no barco, porque já não era mais dele, não mais na rede, porque ela também já não era mais dele, porque se fosse dele, estava lavada e guardada para o próximo dia. Mas Pedro entendeu, ele chegou, perdi o barco, agora perdi a rede. Ele diz: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. É Pedro dizendo: se dependesse de mim, da minha experiência, dos anos que eu sou pescador, eu não lançaria, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. É Pedro dizendo: se dependesse de mim, seria amanhã. Pedro bobo demais, querendo retardar o que o céu está querendo antecipar. E é muito parecido com a gente. A gente tem essa dificuldade. Quando Deus diz que é hoje, a gente acha que é amanhã. Quando Ele diz que é amanhã, a gente quer hoje. Eu lembrei até da Marta e da Maria, querendo retardar o que o céu estava querendo fazer para aquele dia. A ressurreição começa no dia que Ele chega, e ela está dizendo: vou esperar Ele para a ressurreição dos últimos dias. Ele diz assim: acabou aqui. Todo esse ritual de esperá-lo para a ressurreição dos últimos dias, para encontrá-lo na ressurreição dos últimos dias, acabou aqui. Vai ter ressurreição ainda hoje. É Deus dizendo: ninguém pode me retardar quando eu quero acelerar. Ninguém pode me atrasar quando eu quero me antecipar. Lança a rede ao mar. Eu estou pregando para alguém que já fez planos a respeito do seu futuro, mas ainda não percebeu que o seu futuro é hoje. Eu estou pregando para alguém que se programou para ter resultados a respeito do seu amanhã, e o céu está dizendo: a hora de lançar a rede é essa. Eu já estou aqui, já tomei conta do barco, já tomei conta da rede. Agora eu quero tomar conta de você. Avisa para alguém, por favor, diga: é hoje. Não é amanhã, é hoje. Quem chegou, chegou para fazer hoje. Quem chegou, chegou para resolver hoje. Quem chegou, chegou para movimentar hoje. Assim diz o Senhor: ainda hoje tu vai ter um sinal que o teu Deus resolveu agir por você. Eu estava ontem ministrando em Salvador. Bondade de Deus, por 6 anos ministrando na mesma igreja. Enquanto eu estava pregando, o Espírito de Deus tomou a minha boca. E a gente sente quando o profético toma conta da gente. Eu liberei uma palavra. Eu disse: nós já estamos inseridos em um novo ciclo. O que Deus precisava fazer, Ele fez agora, nesse ambiente de culto. Eu disse à igreja: feche os olhos por 1 minuto. Imbuído pela autoridade do Espírito, disse: feche os olhos por 1 minuto, porque agora Deus vai aguçar a nossa visão. Por 1 minuto a igreja fechou os olhos. Eu fiz uma breve oração e disse: abram os olhos e contemplem. Nós já estamos em um novo ciclo, em uma nova estação. Eu disse:
Pode abrir a tua conta. Os bancos não trabalham dia de sábado, mas por causa dessa igreja, desse culto, dessa reunião, você vai receber e-mail, telefonema, mensagem de zap. Ainda hoje, o moço me procurou no final do culto e disse assim: eu tinha sumido um dinheiro de investimento da minha conta bancária. O dinheiro tinha sumido há 3 dias atrás, e eu estava lutando com o banco para que o banco me devolvesse todo esse valor. Eu precisava fazer um investimento e não podia ser amanhã, tinha que ser hoje. Quando o Senhor falou que os bancos trabalham no final de semana por causa de crente fiel, eu abri os meus olhos, abri a minha conta bancária, e quando eu abri, o dinheiro estava lá e ainda estava multiplicado. Daqui a pouco o irmão do pastor presidente correu para perto de mim e disse: meu filho, eu estava precisando de um telefonema, de uma resposta da parte de Deus. E eu disse para Jeová que se ele tivesse nessa mensagem, se ele tivesse falando na sua boca, que ainda hoje alguém me ligasse. Aleluia. E ele disse: a ligação que eu estava esperando, ela só poderia acontecer na segunda-feira. Mas enquanto o Senhor estava pregando, o meu telefone começou a tocar. Quando o Senhor disse: abre os olhos, o meu telefone estava vibrando, e era a resposta que eu precisava só para segunda-feira. Você está aqui, crente? Levante as duas mãos. Levante as duas mãos. Há uma chave do céu virando aqui agora. Como profeta de Deus e ministro do Evangelho, você não vai dormir com essa luta. Como profeta de Deus, ainda hoje Deus vai fazer um reboliço por tua causa. Assim diz o Senhor: o que te perturbava não te perturba mais. O que te atormentava não te atormenta mais. O que te preocupava não te preocupa mais. Eu não falei ontem, mas vou falar hoje, porque o Espírito está me dando ordem. É hoje que Deus libera esse alvará de soltura. É hoje que Deus vai subir dentro desse beco para libertar alguém da tua casa. É hoje que alguém vai te procurar e vai dizer: não consegui dormir, porque Deus falou o teu nome para mim a madrugada toda. Assim diz o Senhor: ainda hoje Deus vai agir. Pegue na mão de alguém, por favor, e diga: é agora. Glorifica, porque está acontecendo agora. Oh, meu pastor, com toda a liberdade o Senhor me permite, eu posso pedir o Otônio Neto para cantar um hino. Sobe aqui neste altar. Ainda hoje Deus vai fazer alguma coisa por tua causa. Alguém não vai conseguir dormir enquanto não achar teu número. Alguém não vai conseguir dormir enquanto não achar as tuas redes sociais. Deus vai mexer com alguém por tua causa hoje ainda. Eu concluo dizendo que quando ele cisma de abençoar, que quando ele cisma com alguém, a gente não entende os processos. Pedro não estava nem um pouco ciente do que estava acontecendo, mas no ato da obediência, mas no ato da submissão, mas no ato da subjeção, no ato dele respeitar uma autoridade, Deus já estava pondo ele em outro nível espiritual. Você está passando por um processo sem entender o que é que está acontecendo, mas como profeta de Deus eu libero esta palavra: você já está pronto para viver novas manifestações da parte do teu Deus.
Não interessa o que falaram, o que comentaram, o que tu ficou sabendo. O que interessa é que você já está pronto para o extraordinário de Deus na sua vida. Não tem nada a ver com esse barco, não tem mais nada a ver com essa rede. Agora tem a ver com a palavra que saiu da boca do teu Deus. Assim diz o Senhor: porque tu deu o barco, porque tu deu a rede e porque tu emprestou a tua vida, se prepare para pisar em terra que ninguém nunca pisou. Se prepare para Deus abrir portas que nunca abriu. Alguém da tua casa nunca viveu o que tu vai viver. Assim diz o Senhor: já está na tua mão, já está na tua cabeça, já está sobre você. Se prepara, Campo Grande, porque já está aí. Fecha os olhos. Já está aí. Você nem está percebendo, mas essa luta já está te projetando. Eu vou falar de novo. Você nem está percebendo, mas esse processo já está te conectando com uma experiência que você não tinha capacidade de viver se Jesus não tivesse entrado no teu barco. Eu vou pular para nós terminarmos exatamente no tempo que nos foi proposto. O Neto vai cantar esse hino, mas você nem percebeu. Depois desse processo, daqui a alguns capítulos, a profecia. Levante as duas mãos. Levante as duas em forma de receber, assim, ó. Faltam alguns minutos. Faltam alguns capítulos somente. Falta muito pouco, alguns segundos só, pastor Aline, pastor Alessandro e todos os pastores. Faltam alguns segundos. Nós estamos a alguns segundos de experimentar o que nós não tínhamos capacidade de experimentar. Mas só porque cremos na palavra que saiu da boca dele, daqui a alguns segundos, alguns capítulos, alguns dias, alguns minutos ou ainda hoje, você estará pronto para andar por cima das águas. Você não tinha capacidade nenhuma de marchar por cima de águas, mas só porque tu ouviu a palavra dele, depois do capítulo 5, muita coisa vai acontecer. Mas uma delas é que agora tu vai andar por lugares que tu nunca se imaginou andando. Está preparado para marchar por dentro dessa faculdade? Está preparado para marchar por dentro dessa empresa? Está preparado para essa promoção que está chegando do céu? Está preparado, porque Deus não vai te deixar no prejuízo. Deus não vai te deixar no prejuízo.